Luciano, agora sim uma boa noite definitiva, agora pelo nosso YouTube, pelos nossos seguidores do YouTube. É um prazer mais uma vez estar contigo aqui. Deixa eu só baixar um pouquinho meu volume, senão fica dando fica reverberando aqui o som, né? Luciano, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos começando aí dando início a mais uma etapa de estudos para a segunda fase dos concursos, né? E esse ano vai ter bastante segunda fase. A gente tem aí Santa Catarina, deve sair o resultado essa semana, mais tardar semana que vem. Maranhão, o pessoal tirou 50%, pode já começar a se preparar, porque quem fez 50% pode considerar que já está na segunda fase no estado do Maranhão. Mas aí nós vamos ter ainda outros concursos, né? Vem Minas Gerais, vem Pernambuco, vem Mato Grosso, outros estados. E a pessoa que quer fazer uma preparação, vamos falar primeiramente uma preparação genérica para a segunda fase, né? É claro que a gente sabe que as bancas elas têm particularidades, elas têm modo diferente de exigir dos alunos, existem as normas estaduais, mas a gente sabe, o público do concurso de cartório é aquele que faz prova em vários estados. Como que a pessoa pode fazer essa preparação? De que maneira ele pode se preparar melhor para uma segunda fase? Boa noite e seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí e acompanhando, tanto no YouTube quanto no Instagram. Bom, Everson, primeiramente mais uma vez a gente aí tentando, digamos, fomentar um curso que tenha essa amplitude com que os alunos do concurso de cartório pretendem, exatamente por essa questão de prestarem em vários estados, né, terem essa fluidez entre os estados, no sentido de uma aplicação de um curso amplo, digamos assim, né? É importante destacar que, efetivamente, principalmente pelas aulas que nós já temos gravadas na plataforma, são aquelas aulas de um âmbito geral, tá? Então, eu indico aí aos marinheiros de primeira viagem, que alguns estão aqui conectados conosco, assim, em ter em mente que a estrutura de uma peça prática, numa segunda fase, que é o grande temor, principalmente daqueles que não são da área, né, ou que não têm essa experiência, essa expertise, ela não é o bicho-papão da segunda fase, né, por incrível que pareça. A estrutura de uma peça prática, tanto da tabelionato de notas, registro civil, ou do registro de imóveis, que são as três vertentes aí, é muito raro cair uma peça de tabelionato de protesto, ou de registro de títulos e documentos, ou pessoas jurídicas, nos demais estados, por ter uma amplitude, ou seja, por ter digamos assim, não ter um foco específico de grupos, como acontece no estado de São Paulo. Então, é importante destacar que o formalismo da peça, ele está estruturado no próprio Código de Normas, né? Então, isso é o foco aí, essa rigidez não acontece com tanta primazia, né? Então, o foco essencial seria o direito material, o que é o conteúdo, o como promover exatamente aquela peça prática em si, tá? E o que ocorre costumeiramente, o que está ocorrendo costumeiramente é que, recentemente, o foco dos cursos de segunda fase, ou das provas de segunda fase, tem sido cada vez mais aquele viés de uma boa redação e boas questões, tá? Boa confecção de questões de redação. Porque a peça prática, um aluno que ele está se preparando, ele consegue um formalismo e ele se prepara bem para uma redação e bem para a resolução de uma questão, ou seja, bem para o direito material, ele vai, consequentemente, ter uma boa nota numa peça prática. Aí podem me perguntar, nossa, mas como assim? A gente tem que saber o mínimo de um cabeçalho, de uma estrutura mínima, é óbvio, a gente não pode excluir isso, porque o formalismo é muito importante, né? Porém, como eu disse, estão nas peças práticas, inclusive o professor André Vilaverde tem um livro sucinto, mas um livro antigo que sempre revive aí nos estudos de todos os concurseiros. Por quê? Porque é um livro básico, direto, objetivo, e não básico porque é pouco aprofundado, não. Básico no sentido de ser objetivo, de ser direto, né? É aquele livro curto e completo, digamos assim. Então, ele abarca todas essas fórmulas, e essas fórmulas foram dadas nas aulas que nós já temos gravadas aí, que são nas aulas gerais já disponíveis na plataforma. A partir disso, que é importante que a gente pormenorize a cada estado. No caso aqui, os primeiros alunos que nós estamos tratando, Santa Catarina e Maranhão, nós vamos tratar efetivamente. Então, os alunos que estão matriculados no curso de Santa Catarina terão um tipo de
análise, e os alunos que estão matriculados no Maranhão, a mesma coisa, a partir do Código de Normas. E como essa análise é feita? A partir das correções e também da aula de correção, que é a grande novidade aqui, né? Antigamente nós tínhamos um curso direcionado efetivamente a grupos de WhatsApp, caminhamento de correções de peças ou de simulados e o retorno, e agora nós vamos efetivamente ter uma aula específica para que a gente aprofunde os meandros dos simulados em si e também desse direito material que está cada vez mais enraizado na doutrina e principalmente na jurisprudência dos tribunais superiores. Tá bom? E é interessante o que você falou, Luciano, porque assim, o aluno, o perfil do nosso aluno, né, é aquele que realmente muitas vezes está encarando uma segunda fase aí pela primeira vez ou pela segunda vez. Às vezes tem aquelas pessoas que tentam fazer por conta sem estudar e depois se arrependem, aí voltam atrás e voltam realmente pegar um curso. E você tem uma metodologia diferente de correção dessas peças, né? Normalmente o aluno, a princípio, fala assim, eu quero que o professor rabisque minha prova, que o professor escreva. E quando, na verdade, a metodologia que você desenvolveu, que eu achei muito interessante, parece como se você estivesse ao lado do aluno, soprando no ouvido do aluno essa correção de peça. Como é que você faz essa correção de peça para o pessoal saber aí como é que vai funcionar os nossos alunos que estão assistindo aqui o curso, né? E aqueles que vão eventualmente ingressar. Como é que você faz essa correção das peças e, enfim, de tudo aquilo que tem nos simulados? É muito legal isso, Emerson, você mencionar, porque de fato é uma coisa que eu senti falta na minha preparação. Até hoje eu ainda, né, eu sou tabelião aqui no estado de São Paulo e até continuo nessa caminhada, porque numa uma caminhada de uma linha chegada final aí, né? A gente sempre vai batalhando para uma serventia um pouco mais próximo dos nossos familiares, um pouco melhor, né? Então a gente sempre batalha com isso. E efetivamente nessa minha caminhada, quando eu comecei a estudar desde 2015, os métodos que sempre foram me apresentados foram métodos do espelho, né? Ou me encaminhavam um espelho e eu tinha que fazer o comparativo e tentar identificar onde eu errei efetivamente, ou me encaminhavam uma peça, ou como, por exemplo, vem dos concursos, e quem já fez prova de segunda fase sabe que ou a prova ela vem pouco rabiscada, digamos assim, ou identificada onde você ou até ela vem identificada, mas você não consegue entender efetivamente o que te faltou, ou por que te faltou, ou se aquilo era mesmo necessário, né? Então, a escrita, ela limita a gente um pouco, né? Ela é óbvio que ela é essencial, é a forma como nós nos transmitimos, mas é importante desenvolver um método que você também consiga identificar para o aluno. Então, o que eu faço? Vamos tentar ilustrar de uma maneira mais fácil, né? Vamos pensar numa questão prática, sem ser a peça, sem essa dissertação. Questão prática, 15 linhas, vamos dar um exemplo prático de 15 linhas, né? Pode ser cada estado, pode ter a sua conforme edital, mas vamos seguir esse exemplo. 15 linhas, eu vou identificar primeira linha, você colocou isso. Seria melhor se você colocasse assim, assim, assado. Aqui você identificou assim, assim, assim. E eu sempre faço, não só uma análise, você errou, você acertou, você devia ter posto X, Y, Z. Não, eu faço antes uma análise também formal, ou antes do análise do conteúdo, ou seja, uma análise de ortografia, uma análise do português, uma análise, por quê? Porque é uma questão prática, ela não deixa de ser uma mini redação. Ela precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ela precisa ser diferenciada em parágrafos, ela precisa ter um ordenamento. Se nós estamos pensando aí, no exemplo que eu disse de 15 linhas, nós estamos pensando em uma introdução de 5 linhas, um desenvolvimento de 5 linhas e uma conclusão de 5 linhas para cada questão. Por quê? Porque o viés que você transmite através da sua escrita, ou seja, através da sua ortografia, da sua gramática, ela faz com que você efetivamente conquiste lá, ou toque nos pontos essenciais do seu corretor. Principalmente se o seu corretor não for da área, que é o que eu bato sempre com os alunos, né? Nós sabemos que alguns estados não são os corretores, não são os examinadores da banca que vão corrigir a sua prova, tá? São pessoas até leigas que são contratadas e tem um espelho ali padrão do lado dela. Então, se você não toca nas palavras-chave daquele instituto, aquela pessoa leiga ela não entende, ela não vai entender que aquela expressão é um similar. Mas aí eu vou recorrer. A gente sabe que não é assim que acontece, não é sempre o recurso que vai dar certo, né? Então vamos evitar essas etapas, vamos tocar nas palavras-chave, vamos identificar os pontos. Até para quando precisar recorrer, né, Luciano, ser uma coisa mais pontual, né? Exatamente. De repente você
como você falou, numa questão aí de 15 linhas, já nas primeiras 5 linhas você tem que pontuar, olha, essa palavra quer dizer isso, essa expressão quer dizer aquilo. Se você já vai de acordo com o perfil da banca, já diz aquilo, você vai realmente concorrer num ponto específico. Daí, quando chegar lá no recurso, não vai ter lá 15 questões para recorrer, vai ter uma ou duas, é muito mais fácil de você subir aquela pontuação. E isso, muitas vezes, é um problema, vamos falar assim, de quem já atua na atividade, né? A pessoa muitas vezes fala assim, eu não preciso fazer um curso de segunda fase, porque eu já sou, né? Vou pegar o teu caso, já está aí há quantos anos aí no tabelionato? Então, assim, então eu já sei fazer um ato notarial, eu já sei fazer uma escritura. Só que assim, será que você realmente sabe? É igual aprender a dirigir, né? A gente sabe dirigir, mas quando vai fazer o teste do Detran, você tem que primeiro parar antes da linha, parar depois da linha. Então tem que tomar cuidado com esses vícios. E você fazendo por meio de áudio, que eu acho muito legal isso, o pessoal que está acompanhando aqui, tanto na live do Instagram quanto do YouTube, como é que o professor faz? Ele vai realmente falando ponto a ponto do seu lado. Então, é como se você tivesse um professor particular ali, tirando todas essas suas dúvidas. E agora, nesse ano, a gente tem essa inovação, que a gente vai ter os encontros com os alunos, né? Nós vamos usar a plataforma do Google Meet, em que os alunos vão poder... Então, primeiro eles vão receber, amanhã eles recebem já o primeiro simulado, eles vão ter aí alguns dias para poder te devolver e o professor alguns dias para fazer. E aí a gente vai, então, marcar como se fosse uma live, mas na verdade é uma grande reunião em que o professor... Como é que vai ser feita essa correção com os alunos em conjunto aí? É exatamente isso, né? Por exemplo, o calendário. Eu vou dar um exemplo aqui, pegando efetivamente o nosso calendário, tá? Amanhã será disponibilizado, já na verdade deveria ser hoje, mas por conta da live dessa inauguração, amanhã no nosso calendário vai ser disponibilizado até o fim do dia, no grupo de WhatsApp, o nosso primeiro simulado, que vai ser o simulado de notas, tá? Os alunos me encaminharão por e-mail até o dia... Só uma parte, né? Quando você fala simulado de notas, quer dizer que a peça é de notas, mas o simulado ele tem notas, ele tem as peças, tem a redação e mais as questões. Senão a pessoa vai falar, o simulado de notas não é, porque a peça é de notas, né? Exatamente, exatamente. Vamos lembrar, que nós vamos dividir em 3 grandes blocos, porque são os blocos que efetivamente são cobrados nos demais estados, como eu disse no começo. Então, amanhã será o simulado inaugural, que será o simulado de notas, a peça é de notas, e as demais questões, a dissertação pode ser vai ficar na surpresa aí no imaginário dos alunos que vão ter acesso, tá? Eu não gosto de dar spoiler também para não ficar muito fácil. E aí, depois disso, eles vão ter até sábado, dia 5, para me remeter por e-mail, vai ser tudo identificado, tudo certinho, manuscrito, nada por computador, eu gosto de ver a caligrafia, porque isso também faz diferença e isso também eu analiso. E no dia 7, tá? Na outra segunda-feira, eu faço a correção do simulado, ou seja, eu remeto novamente a correção do simulado até o período antes da véspera da aula, que nós teremos a aula na segunda, nas 7 à noite, ou seja, é o nosso primeiro encontro, que é o encontro de notas. E aí eu vou estruturar dessa maneira. Nesse primeiro encontro, que é no dia 7, no dia que os alunos, até o dia que os alunos receberão o retorno do simulado, vai ser um encontro para analisar efetivamente a peça, a dissertação e as questões. Então, nós vamos focar exatamente nisso, dar blindagem, além do que eu já vou fazer a correção. Então, não é uma coisa assim, eu não vou ter a correção, eu só vou ver a aula, e na aula o professor vai me falar o que estava errado, o que estava certo. Não, você já vai ter, como o Everson disse, o apontamento, tá? Por áudio de ponta a ponta da sua peça, de ponta a ponta da sua dissertação, de ponta a ponta da sua questão. E é importante destacar que não são áudios, até brinco, né? Que não são áudios, 2 minutos, não, são verdadeiros, que o pessoal brinca, podcast, né? Então são áudios de 20, 25 minutos, então vai dar trabalho escutar os áudios, mas é importante porque aí você vai identificar linha 1, linha 2, linha 3, aqui eu errei, aqui eu acertei, aqui eu fiz aquilo, né? Então é importante isso. E aí, na nossa segunda aula da semana, no caso, especificamente nesse exemplo que eu estou dando, que é do dia 9, vai ser um encontro semanal de matérias. Por quê? O que eu pretendo trazer nesse encontro? Eu pretendo trazer diretrizes do direito material que eu trato. Por quê? O formalismo a gente consegue desenvolver, a gente consegue ter e consegue bem na prova. Mas é importante entender por que aquela peça de notas, vamos dar um exemplo, a peça de notas foi doação. Entender a quarta-feira, que será o segundo encontro, o porquê que efetivamente, o que é o Instituto da Doação, o que é importante destacar,
quais são as hipóteses que a jurisprudência traz hoje sobre doação, e efetivamente o que deveria, por que o direito material daquela peça é desse jeito, né? Vou pincelar, por exemplo, alguns pontos de análise, como direito tributário, direito empresarial, a partir de cada diretriz estabelecida, né? Então, efetivamente, é muito importante essa segunda aula. Essa segunda aula vai ser até mais importante, ao meu ver, que a aula de correção de simulados. Porque a aula de correção de simulado, o aluno já vai ter todo o áudio aí descritivo da sua peça, né? A segunda aula, efetivamente, é uma aula que a gente vai ter bate-papo, vai tentar resolver as questões ou alguma dúvida que porventura surgir. Então, vai ser um trabalho bem mais detalhado, de modo a até acertar ou tocar em pontos eventuais das provas aí que se avizinham. E é interessante assim, que você, como você faz um estudo também daquilo que realmente geralmente as bancas costumam cobrar, tem um feedback de uma aluna aqui, que ela já fez curso conosco, e ela mandou hoje para o nosso pessoal aqui da área de atendimento, ela falou assim, ó, quero dar um feedback, gostaria que vocês repassassem o Luciano, porque eu fui cabeça dura, olha só, ela assumindo aqui, né? Ele deu ênfase nos temas que caíram depois no Mato Grosso do Sul, dissertação sobre nome, e também em São Paulo, procuração e mandato. O que ele disse no começo de 2021 caiu no meio de 2021 e no começo de 2022. Então, assim, não é que é o Luciano Diná, mas é porque realmente faz parte de um estudo, né, Luciano? Isso é importante. O aluno que ele está se preparando para uma segunda fase, ele tem que pensar em uma série de outras questões aí que envolvem essa segunda fase em si, né, a preparação como um todo. E muitas vezes fazer essa análise de fora da banca, olhar o que as bancas cobrar, de que maneira isso costuma ser cobrado, eu diria que é uma grande diferença de você fazer um curso com alguém que realmente está fazendo concurso para cartório e que está examinando. Porque a gente tem outros cursos muito bons de segunda fase, mas os professores já não estão mais fazendo provas. Então, assim, vai te ensinar a fazer a peça, vai te ensinar, vai te cobrar, vai passar depois ali um espelho pronto, o aluno meio que se vire, mas esse estudo que você faz das bancas, ele é muito interessante. Então tá aqui o feedback da aluna, realmente aquilo que você falou caiu, né? E ela tá voltando a fazer o curso conosco aqui mais uma vez, e isso mostra que realmente gostou, né? E como é que você faz? Como é que você prepara? Porque assim, você não pega questões prontas, você realmente elabora. Como é que funciona um pouquinho? Conta para nós. Então, Emerson, estritamente com relação a esse curso, eu tenho até que dar uma remodelada, tive que até parar para pensar um pouco mais. Por quê? Porque efetivamente, no último ano de 2022, pós-pandemia, houve digamos assim, um remanejamento da atividade notarial registral, principalmente após a utilização, vou dar um exemplo aí claro para todo mundo ter noção, do e-notariado, por exemplo. O e-notariado ele foi efetivamente uma revolução na atividade notarial. E aí, efetivamente, esses pontos eles vão desenvolvendo e hoje a prática ela traduz para esse caminho. Então, a gente tem que sair daqueles temas clássicos que sempre são batidos, principalmente nos outros estados. Os outros estados eles ainda vinham sempre tema clássico, tema clássico, tema clássico. Agora não. Então, provavelmente, Santa Catarina, com certeza, tá? E no Maranhão também vão ser cobrados notariado, vão ser cobradas as novidades do provimento 87, que é o provimento tabelionato de protestos, efetivamente, com relação à digitalização, com relação às assinaturas eletrônicas. Então, são novas perspectivas que devem ser cobradas. Então, mesmo que eu não traga no simulado em si, eu vou trazer esses debates e esses apontamentos nas aulas do direito material em si, que a gente vai debater alguns temas, como se fosse um bate-papo de temas, vamos falar assim, um apanhado geral, tá? Inclusive, estou tentando desenvolver aí uma maneira de criar um material de informativos, tá? Dos informativos de 2022 até agora, do STJ e do STF, para depois a gente fazer uma análise, analisando informativo por informativo, ou pincelando os principais, e depois eu caminho óbvio todos, e também dos entendimentos do STJ, das notícias mais recentes, porque são condutas que estão cada vez mais abarcadas com o mundo do notarial registral, principalmente depois desse pós-pandemia, digamos assim. Legal, Luciano. A gente falou bastante aí sobre o tabelionato de notas, que é o primeiro simulado, né, a peça de notas. E aí, como você falou, a gente buscou 3 vertentes aqui nesse nosso curso de segunda fase. Nós temos, obviamente, o RCPN, que ele tem uma imensidão de questões que podem ser cobradas, e, logicamente, o RI,
que ele é um pouco mais simples, entre aspas, a peça propriamente dita. Em contrapartida, ele tem uma gama de coisas que podem ser cobradas e de inovações, né, como a própria educação judicial, direito de laje, enfim, uma série de inovações aí dos últimos anos, né? Vamos falar um pouquinho aí do RCPN, como é que você está pensando em estruturar isso aí, depois vai para o RI. Perfeito, Emerson. O RCPN é importante destacar as novidades da 14382 com relação a 2015 e efetivamente o nome que caiu, né? Já caiu, já, como a colega disse aí, a aluna nossa já disse que caiu e foi apontado. E as novas perspectivas, principalmente, alguns pontos que eu chamo a atenção, que destaco, como, por exemplo, a conversão da união estável em casamento. Né? Então, essas modalidades, de fato, são modalidades que entram um pouco no formalismo da peça, que não é aquela coisa, vou pegar o livro ali, vou aprender a peça básica e vou estruturar. Não. Ou vou pegar a norma onde está. Ali tem um pouco de um viés prático, um viés de entender dispensa de testemunhas, não dispensa de testemunhas, fazer um comparativo com a normativa do Estado e com a Lei 6.015. Então, todos esses pontos eu vou tentar trazer algumas novidades do RCPN, principalmente nesse sentido de modalidades que são inscritas ou no livro E, ou efetivamente alguns outros institutos, como, por exemplo, a conversão da união estável em casamento, que vai ser destinado num livro de casamento específico, no livro de auxiliar de casamento, a depender do Estado. Já efetivamente com relação... Com relação ainda ao registro civil, é importante destacar que, por exemplo, uma dissertação de registro civil, ela vai ter muita proximidade ao ECA. Então, questões envolvendo adoção, poder familiar, curatela, interdição. É importante destacar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência ela não foi muito debatida ainda nos concursos de cartório, nas segundas fases, nas fases orais, né? É um instituto bem antigo já, né? Mas que não foi efetivamente trazido como a uso capião, né? A uso capião recém caiu, mas o uso capião é lá do provimento, né? 65. Então é bem antigo e só agora efetivamente estão cobrando. Por quê? Porque teve um tempo de adaptação do Instituto, tempo de consolidação do Instituto, né? Então não se cobra algo tão recente, tão novo, uma novidade assim para ter margem de interpretação. O Instituto está consolidado, vamos cobrar para ter mais certeza, né? Mais assertividade. Então, no caso do registro civil, eu destaco essas questões envolvendo os demais livros, né? Os demais institutos, como tutela, curatela, Estatuto da Pessoa com Deficiência, o ECA, e já no registro de imóveis, esses novos institutos, como você bem trouxe, né? Laje, multipropriedade. Importante destacar e fazer um retorno a, por exemplo, o condomínio, né? A lei do condomínio edilício como um todo e as novas modalidades que estão sempre em destaque. Por quê? Porque a multipropriedade ela remonta, por exemplo, ao condomínio, ou o direito de laje também remonta novas formas de direitos reais. Então, todas essas facetas remontam uma consolidação do direito tradicional clássico, tá? Então, esses pontos vão ser mais destacados na nossa análise e também, com relação ao registro de imóveis, os pontos efetivamente que criam as novas vertentes, por exemplo, com relação às cédulas, com relação aos fundos imobiliários. Então, esses destaques são certas nuances que você não vai encontrar, por exemplo, na sua normativa. Então, são pontos de direito material específicos de lei que eu vou trazer para os nossos alunos. Por quê? Porque aquela coisa, quando ela é muito esdrúxula, é muito difícil, para quem não sabe. Mas é aquela coisa que quando, nossa, que absurdo, que coisa difícil. Se você escuta uma vez, cai na sua prova, você vai ter um alívio de saber, nossa, eu lembro dessa aula, ou isso foi tocado, isso foi ventilado, e aí eu vou conseguir responder e me desenvolver melhor, né? Legal. Então, antes da gente passar aí para a parte já final aqui dessa nossa lançamento aqui desse curso de segunda fase, eu vou deixar uma pergunta no ar. Enquanto você pensa a pergunta, eu quero fazer aqui, deixar uns comentários. Queria que você desse uma dica para o pessoal com relação a materiais para levar para uma segunda fase, de como a pessoa vai para uma... às vezes a pessoa, primeira vez está para uma segunda fase, o que eu posso levar, o que eu não posso grifar, não posso... Enfim, você responde daqui a pouco, mas eu quero fazer um convite. O primeiro convite é de você que está curtindo a live, que você está aqui no Instagram, que você compartilhe isso com as outras pessoas, que você quer que passe na segunda fase. Você que está no nosso YouTube, que você deixa o teu like também aí na nossa transmissão, e que você venha fazer parte, venha se inscrever conosco. Começa a partir de amanhã. Você vai ter aí tudo essas correções que o professor Luciano está comentando aqui conosco. O grupo do WhatsApp exclusivo, ele compartilha muito material ali
jurisprudência, material que realmente, assim, não é que simplesmente ele vai colocando material, ele separa questões que possam ser cobradas e esses materiais, eles são riquíssimos aí para você que vai fazer uma segunda fase. Então, você que ainda não se inscreveu, tem no nosso YouTube o link no link da descrição ali para você fazer parte do nosso curso de segunda fase, que começa amanhã. Pega no começo para você já poder participar das lives, para você participar dos grupos de estudo, para você realmente estudar com calma, não deixa para a última hora, né? Se for o caso, fazer de novo um curso, faz de novo, não tem problema, não espera deixar para a última hora para você começar a tua preparação. E então, Luciano, para a gente aí seguir aí dando essas dicas para o pessoal aí, como é que o pessoal pode se preparar, que materiais eles podem levar e de que maneira eles devem levar esses materiais para uma segunda fase de concurso, aí o pessoal que está com dúvida aí, que vai fazer pela primeira vez, ou enfim, está com essa questão na cabeça aí. Everson, isso é muito importante, porque sempre na véspera da prova surgem, né, os grupos, famigerados grupos, que começam, eu vi que o fulano de tal falou que não pode grifar, eu vi isso, eu vi aquilo, eu fiz aquilo outro, esse livro pode, esse livro não pode. Efetivamente, né, a conduta geral é que grifar, né, você só não pode anotar, mas grifar, destacar, né, chamar a atenção para certos pontos, é possível, salvo o melhor juízo, algum concurso ou outro não havia essa possibilidade, mas em regra é possível. Em regra, os concursos que não deixam ou que de última hora falam não é permitida, porque os alunos concurseiros, né, mas assim, para ser bem leve na palavra, ansiosos, ficam incomodando tanto a banca que a banca fala, então não vai poder nada, né? Já que vocês estão tão me incomodando, não vai poder nada. Então é muito importante esse feeling também do concurso que você está prestando nesse sentido. Mas, efetivamente, o que eu sempre oriento os meus alunos, levem duas normativas. Uma, você vai fazer ela grifada, conforme as orientações que eu vou passando, para também ter um mini esqueleto da sua peça e fácil de identificação. E uma, você vai levar em branco. Se efetivamente não puder ser utilizada a marcada, né, a grifada, você vai e utiliza a sua em branco. E é importante você sempre trabalhar com as duas para saber identificar. Além disso, eu gosto muito de um livro que eu indico para os alunos, que é um livro da professora Martel Debs, que é um livro roxinho, que lá tem os provimentos, tem várias leis, e ele é essencial, tá? Você tem que levar, porque em várias provas caiu uma lei que só estava lá, um decreto específico do tombamento, que só estava lá naquele livro, que não tem no nosso vademecum comum, por exemplo, tá? Então é importante, ela fez um trabalho minucioso, de muita qualidade, então o que é bom a gente tem que falar, né? Independente, né? A gente sempre tem que enaltecer. E, efetivamente, é um livro que tem que constar. Então, esses dois livros, efetivamente, tem que estar. E, obviamente, o seu vademecum, né? E o seu vademecum completo, o mais completo possível, que também, o meu sempre é grifado, tá? Nas provas que eu sempre fiz, hoje eu só presto São Paulo há muito tempo, mas nunca tive problema com grifos, né? O que não se pode, efetivamente, são anotações, né? Post-its, essas coisas a gente tenta evitar. Mas depois eu vou também tentar ensinar ou falar, grifem efetivamente esses institutos, vamos tentar estruturar uma peça a partir disso, né? Então, digamos assim, uma marcação prévia de um vademecum e também de umas normativas para que o aluno leve. Então, efetivamente, são esses três livros, né? As normativas, que não é um livro, efetivamente, mas os vademecum e o livro da professora Martel Debs. Eu acho que claro que existem outros mercados, mas eu acho que esses já abarcam efetivamente o mínimo aí para ser levado numa prova, mas eu vou dar dicas para os nossos alunos aí de outras obras que são legais de ser levadas, outras legislações, como o provimento do Código Civil de 16, para efetivamente vai que caia alguma coisa, algum comparativo da transmutação do CC de 16 para cá, que ainda tem alguns institutos que se chocam, né? Como, por exemplo, o usufruto individual, que foi substituído pelo direito de habitação. Então, esse comparativo, às vezes, é importante que seja feito. Então, com o CC16, o aluno efetivamente ter o contato ali e colocar na sua prova enriquece, né, o artigo mencionado, o instituto analisado ali. Então, alguns desses pontos são importantes. Então, certo. A última pergunta, antes da gente encerrar aqui, é com relação a como que o aluno deve se portar na hora dos simulados, porque o que a gente vê muitas vezes, o aluno ele acaba deixando para a última hora, ou faz uma questão agora, faz uma questão depois, e a gente tem que imaginar que realmente é uma prova, né? Ele tem que pensar no tempo, o simulado ele tem que simular, inclusive, o tempo de prova, né? Como é que o aluno ele se prepara
para a prova, em termos de preparação física até, mental, e fazendo isso juntamente com o simulado aí antes da gente encerrar. Isso é muito importante porque os alunos agora nessas retas finais, segunda fase, né, efetivamente, por conta do volume de estudos, abdicam às vezes até de um preparo físico, de uma alimentação saudável. Então é muito importante, primeiro ponto, ter sempre um condicionamento, né, porque eu chego a brincar às vezes com colegas, com meus familiares, que os concurseiros, né, são profissionais, são atletas de alto nível, né, atletas intelectuais de alto nível. Então para você se tornar um atleta intelectual de alto nível, você precisa efetivamente ter um corpo saudável para desenvolver uma mente saudável. Então, ter uma atividade física regular e ter uma alimentação saudável, principalmente no mês anterior, nos 2 meses anteriores. Não abdique disso, tá? O segundo ponto, efetivamente, com relação à confecção de simulados é sentar as 4 horas que são destinadas, que é a regra de simulado, e efetivamente realizar o simulado dentro daquelas 4 horas, com o material que você tem acesso. Então, não é para pesquisar, para falar, eu não sei nada disso, o professor vai me achar burro, vai achar que eu não sei, não é nada disso. Você tem que treinar, você tem essa possibilidade, tá? Então, você desenvolva aquilo, ative a sua memória para os gatilhos que você já tem, para que isso seja configurado na sua escrita. Então, faça efetivamente como se fosse uma prova, tá? A partir das dicas que eu já passei hoje, né? Hoje, uma aula inaugural, as dicas que eu já passei. Então, tente ter um cuidado com a sua ortografia. Eu vou passar isso para os alunos tudo amanhã. Faça sempre, né? Até a questão prática, uma mini redação com introdução, com conclusão, com desenvolvimento, com parágrafos, com pontuação correta. Desenvolva todas essas estratégias dentro de você, dentro do treinamento sério, mesmo que você não saiba. Então, você vai fazer simulado com o seu código de normas, com o seu VADMEC, com o seu livro que eu citei da Martel Davis. É isso, né? E tentar desenvolver dentro dessas 4 horas. Não deu, não consegui terminar o simulado. Ok, é a mesma coisa, porque vai acontecer, pode acontecer isso. Então você tem que treinar o seu tempo também. Isso é muito importante, né? Recentemente, nas provas que nós tivemos segunda fase recentes, a maioria dos alunos e dos candidatos não conseguiram terminarem as provas, porque de fato é uma prova extensa que exige muito. Então é importante, tá? É importante mesmo, é essencial que tenha esse controle e esse treino, tá? E uma coisa que eu não abdico, que eu não abro mão, tá? A prova, o simulado, ele tem que ser feito e retornado para mim em manuscrito. Não é para fazer no Word e me mandar, né? Tem que parar, tem que doer a mão, tem que treinar, né? Porque isso efetivamente é o treino, tá? Até por ver a caligrafia, porque tem muito aluno, e eu me incluo nisso, que não tem uma letra muito boa e, de fato, algumas palavras não dão para ser entendidas e a gente tem que treinar isso também. É interessante que você vai falando, eu vou me lembrando de perguntas, porque eu, como coordenador, eu vou acompanhando aqui o WhatsApp, o grupo e tudo mais. E aí eu falei que era a última pergunta antes, mas é que eu lembrei dessa agora também. Se você tiver alguma pergunta, manda também aqui. Quero agradecer aqui a participação do Valdemir, né? Falou que assim, o professor deu muito boas dicas, todas que eu segui deram muito certo. Obrigado, Valdemir. Ele perguntou se já saiu alguma coisa do TJ Maranhão. Ainda não. TJ Maranhão é o seguinte, fez 50%, começa a se preparar, tá? É claro que se você ficou por uma questão ali, depende de recurso, ainda é um pouquinho complicado, mas fez 50%, se prepara, porque agora que realmente vai começar o concurso para você no Maranhão. Essa primeira fase era só uma sobrevivência, agora realmente que começa o concurso propriamente dito, mas a pergunta que eu me lembrei foi o seguinte, né? O pessoal fala assim, professor, na hora que eu for fazer a peça, eu tenho que fazer os desenhos ali dos livros, né? Igual tem na RCPN e tal. Sempre uma pergunta que o pessoal tem, é muito recorrente. Então, já vou te poupar essa pergunta que eu sei que te fariam no nosso grupo do WhatsApp a partir da manhã. Já responde aqui de bate-pronto para o pessoal. Essa é uma pergunta recorrente, principalmente de quem está iniciando, tá? E também de quem já está na área há muito tempo e voltou aos estudos, né? Porque, de fato, por exemplo, os livros, eles têm formato de um livro. Então, eles têm o entorno, as linhas, né? O endereçamento, ou seja, Brasão da República. Perguntam se tem que desenhar o Brasão da República. Exatamente, né? Esses endereçamentos. De fato, se você fizer tudo isso, se você fizer o desenho do livro, as colunas, né? Por exemplo, do livro de registro civil, vamos dar um exemplo mais prático para ficar mais fresco na memória, efetivamente você não vai ter nenhum desconto com isso, mas você vai perder tempo, e muito tempo, e o seu adversário, o seu concorrente ali, ele vai fazer na forma dissertativa,
seguindo, obviamente, o mínimo do cabeçalho, e o mínimo do encerramento do ato, que é necessário, sem esse formalismo de colunas, por exemplo, e ele vai ter a mesma nota que você, né? Então, aí ele vai ganhar numa dissertação, ele vai ganhar numa questão que ele vai ter mais tempo de pensar e desenvolver. Então, eu indico a todos os meus alunos deixar isso de lado e fazer na maneira corrida, na maneira expressa, até por uma questão de tempo que cada vez mais está aprofundado e o tempo cada vez mais reduzido por conta da profundidade da prova em si, tá bom? Eu falei que era a última pergunta, mas eu lembrei de mais uma, Luciano. Mas isso tudo aqui é bom, porque assim, o pessoal que vai fazer o nosso curso, aliás, você que ainda não se inscreveu no nosso curso, link está na descrição do nosso YouTube, tá? Entra lá, faz a tua inscrição, manda um WhatsApp para nossa equipe, que a gente ainda tem alguns cupons de desconto disponíveis para você aí, tá? Fala que você assistiu pela live, pede pelo amor de Deus, a gente dá um jeito de fazer você participar, mas não fica de fora, certo? Não esquece de compartilhar, deixar o like, mas venha fazer o curso conosco. Uma última pergunta mesmo para a gente poder encerrar, né? Uma questão muito complicada nessa segunda fase é o risco de identificação de prova, né? Isso é uma coisa que assim, a gente já viu muito candidato bom sendo eliminado por uma besteira de fazer alguma marcação de prova. Qual é o cuidado e o que você orienta para os alunos e como que eles podem fazer essa prova, preencher todos os requisitos, sem correr o risco de ter a prova zerada por uma questão de marcação de prova? Legal, Everson. Isso eu identifico no ponto que os alunos eles devem sempre ser o mais genérico possível em tudo. Então, existem as fórmulas do cabeçalho, também do encerramento do ato, e, de fato, você só deve praticar algum ato se a prova te orienta a fazer aquilo, ou seja, calcule os emolumentos. Se manda calcular os emolumentos, você vai calcular os emolumentos, você vai efetivamente pegar os valores que estão lá e fazer, né, contar os emolumentos, senão você vai fazer fórmulas genéricas, né? E muito cuidado, por exemplo, no encerramento do ato, vou dar um exemplo do tabelionato de notas, né? O tabelião assina, não vai pôr tabelião e o seu nome, né? Porque você não vai se identificar, porque às vezes acontece, por exemplo, eu poderia tabelião, eu lembro que sou eu ali e num lapso eu escrevo meu nome, entendeu? Então, esse tipo de cuidado é importante para que não tenha nenhuma proximidade com uma identificação, tá? Por isso que eu sempre também treino, foi bom você ter falado isso, porque eu trago nos meus simulados a possibilidade sempre do final das peças práticas de justificar o ato, mesmo que não vá efetivamente cair na sua prova. Por quê? Porque aí mais uma possibilidade de você treinar o direito material, de você entender o porquê você fez cada passo, e entender o porquê você fez, e efetivamente falar, você fez isso, foi aqui que você errou, porque você se confundiu aqui. Essa sua justificativa já traz o motivo de você ter errado isso, ou aquilo outro, entendeu? Então, sempre perspectivas genéricas, tá? A não ser que efetivamente o seu concurso te traga isso e peça efetivamente para que você identifique alguma parte ou identifique a cotação dos emolumentos, por exemplo, ou algo nesse sentido. Tá? Legal, gente, a gente poderia ficar muito mais tempo aqui conversando bastante. Amanhã começa, então, oficialmente o nosso curso de segunda fase, né, com a primeira peça, o primeiro simulado sendo encaminhado para os alunos, com a peça de tabelionato de notas. Serão 3 simulados, aí os alunos terão prazo para responder, o professor faz aquela devolutiva via áudio, né, em que ele vai, como se ele estivesse do seu lado, você vai estar ouvindo o professor falar no seu ouvido, e isso ajuda, inclusive, na hora da prova, né, porque o aluno ele vai lembrar, fala assim, puxa vida, o professor me falou, aquilo que a aluna acabou de comentar aqui no nosso WhatsApp, né, eu fui cabeça dura, eu não ouvi o professor, e me arrependi, enfim, né. Então essa é a primeira questão. Então amanhã começam os simulados, a gente vai ter aí uma semaninha até começar efetivamente aquele encontro, né, que nós vamos fazer via Zoom. Você que ainda não se inscreveu, se está na dúvida, eu falo o seguinte, se você tem dúvida se você vai fazer alguma segunda fase, pode ser que eu não esteja no Maranhão, pode ser que eu não esteja em Santa Catarina, mas eu vou fazer o concurso de Minas, eu vou fazer o concurso, sei lá, Espírito Santo deve abrir também, Pernambuco eu vou fazer. Então, se você vai fazer uma primeira fase, você tem que acreditar que vai estar na segunda, né? Aproveita então a oportunidade, nós estamos andando com algumas vagas na nossa turma de segunda fase. Luciano, mais uma vez quero te agradecer pela nossa parceria de sempre aí, né? Já estamos aí há alguns anos já
nesse curso de segunda fase, e depois vamos ver todo mundo na fase oral ainda, né? Tem mais essa ainda. O professor Luciano também faz a preparação dos alunos para a fase oral. Desejo toda a sorte do mundo para todos os candidatos que vão estar aí nos próximos concursos. Mais uma vez, obrigado a todo o pessoal do Instagram, passou bastante gente pelo nosso Instagram. Gente, eu não saudei a cada um de vocês, porque realmente o foco era essa aqui, porque essa live vai ficar gravada para os nossos alunos no YouTube. Luciano, antes da gente terminar, então, só uma mensagem final para os nossos alunos, e aí a gente já vai se despedindo. Efetivamente, focar bastante nessa reta final. De fato, o que o Everson falou é muito importante. A segunda fase aqui decide o concurso, tá? Quem vai bem na segunda fase provavelmente também vai manter a sua nota ali, a sua média na fase oral, tá? Só salvo raros casos. Então, efetivamente, o que consolida a nota é a segunda fase. A segunda fase é o que decide o concurso. Então, agora começou o concurso, tanto para o pessoal aí de Santa Catarina, de Maranhão, e para os outros que se avizinham, que você falou é muito importante, porque quem já está na primeira fase se preparando, é importante que se prepare concomitantemente, principalmente se não teve acesso às provas, se nunca fez prova, se não tem conhecimento, para se desenvolver, porque sai o edital da segunda fase, em coisa de 1 mês, 2 meses, é muito difícil você conseguir aprender e se desenvolver nisso. Então, esse estudo concomitante é muito importante, e vamos focar aí bastante para fazer um curso legal para todo mundo, que todo mundo aprenda, e a gente, mais uma vez, consiga acertar as peças, consiga ajudar o maior número de pessoas aí, tá bom? Tá certo. E a maior felicidade nossa é quando aconteceu, que nem semana passada, que saiu o resultado do Rio Grande do Sul, resultado do Mato Grosso do Sul, a gente corre para ver na lista ali de aprovados e ver o nome de cada um de vocês. Então, a gente espera ver todos vocês a partir de amanhã no nosso curso segunda fase, e todos vocês aí, muito sucesso, que Deus abençoe a todos, e até a nossa próxima aula aí. Valeu, pessoal, um abraço, vamos encerrando aqui para o YouTube, e também vamos encerrando no Instagram. Fique com Deus, gente. Tchau. Até mais. Tchau.